Olá, senhoras e senhores, é com imenso prazer que hoje nós vamos trazer aqui uma aula para você, uma aula bem importante. Eu sou o professor Varley e aqui está conosco o nosso intérprete, o Ronaldo. E juntos nós vamos trazer uma aula bem especial para você, você que estuda, você que assiste às aulas Paraná. Nós temos como objetivo nessa aula retomar os conceitos relacionados ao calor, relacionado à temperatura, energia interna e equilíbrio térmico. Vale destacar que essa aula ela vai servir para você internalizar esses conceitos. Lembre-se, a física estudada na segunda série, ela começa com a parte do estudo do calor. E pessoal, você estudante, você não pode sair da segunda série sem saber o que é calor, sem saber o que é temperatura, sem saber o que é energia interna. Então, vamos lá? Olha só, relembrando calor, o que é calor? Pessoal, o calor ele é uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Você não pode esquecer, dá uma olhada nessa figura. Imagine você que eu tenho um corpo A próximo de um corpo B. Tal que o corpo A está a 80 graus Celsius, tal que o corpo B está a 10 graus Celsius. Como existe uma diferença de temperatura, vai fluir energia do corpo A para o corpo B, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, até que eles fiquem com a mesma temperatura. Vale destacar que, segundo essa definição, vamos pensar, se você pegar, imagine você numa fogueira, você tem lá uma brasa, uma região da fogueira que está a 400 graus Celsius. Imagina, estou chutando, 400 graus Celsius. Se você tiver outra região da fogueira, também a 400 graus Celsius, pessoal, ali não tem calor. Porque essas duas regiões estão na mesma temperatura, não sai nada. Então, repare, o conceito de calor é diferente do que nós falamos no nosso dia a dia. Beleza? Lembre-se, para ter calor, tem que ter diferença de temperatura entre os corpos. Beleza? Pessoal, vale destacar que em cima dessa definição, no inverno, agora você entende o porquê que no inverno você se alimenta mais. Ora, no inverno, a temperatura ambiente ao redor de você, ela está bem menor do que no verão. Como ela está bem menor e o teu corpo está com uma temperatura maior, vai sair mais energia do teu corpo, vai sair mais calor. E você perde calor. Aliás, um detalhe, a perda de calor é o que nós chamamos de frio. Quando você perde calor bem rápido, pessoal, dá a sensação de frio. Lembre-se, frio é uma perda de calor bem rápido, beleza? Então, tenho certeza que você sabe o que é calor. Então, vamos adiante. Pessoal, assim, tem que tomar cuidado. A unidade de medida de calor, uma vez que ele é energia, a unidade de energia lá da física da primeira série, essa unidade é o Joule. Então, pessoal, vale destacar, unidade é aquela letra, aquele símbolo que caracteriza uma medida. E a medida do calor, pessoal, ela é dada em Joule. Isso é a unidade padrão, beleza? A unidade padrão. Então, assim, se você pegou essa parte, vamos então agora falar de temperatura. Se você sabe que calor é uma energia que flui de um corpo de maior para outro de menor temperatura, agora vem aquela pergunta, o que é temperatura? O que é temperatura? Pessoal, temperatura simples assim, é uma medida da agitação das moléculas. Você não pode esquecer disso, querido aluno. Dá uma olhada aqui nesta figura. Repare bem, é uma figura bem importante, é um GIF, né? Repare que o termômetro está indicando uma temperatura maior, este corpo à minha direita. Uma temperatura inferior à esquerda. E ainda uma temperatura bem menor, mais esquerda ainda. Repare, pessoal, que o corpo à minha direita, ele tem maior agitação. Então, maior agitação, ele indica uma temperatura maior. Uma menor agitação indica uma temperatura menor. Você não pode esquecer disso. Lembre-se, temperatura é uma medida. Uma medida do quê? Da agitação das moléculas. Vou relacionar com o seu dia a dia para que você não esqueça. Uma pessoa, quando ela está com febre,
ela está com uma temperatura maior. Quer dizer que as moléculas do corpo, as moléculas que compõem o corpo dessa pessoa com febre, as moléculas estão mais agitadas. Lembre-se, maior agitação, maior temperatura. Menor agitação, menor temperatura. Assim fica fácil, não é verdade? E lembre-se, olha só, pessoal, se você entendeu isso, você tem que lembrar que a medida de temperatura padrão no sistema internacional é o Kelvin. E eu quero destacar aqui, pessoal, porque quando a gente fala de Kelvin, não é natural para você, né? Porque assim, no nosso dia a dia, nós estamos acostumados a falar de temperatura na unidade Celsius, né? Por exemplo, hoje está fazendo 18 graus Celsius. Os Celsius você aceita com facilidade, é uma unidade de medida atrelada à temperatura. Só que não é o padrão. Existe uma linguagem científica, existe um sistema internacional que ele estabeleceu como padrão a certas unidades. E pessoal, a unidade de temperatura no padrão é o Kelvin. Não esqueça disso. Quero aproveitar ainda, vamos aproveitar para falar ainda do calor. O padrão, a unidade padrão de medida no sistema internacional, o padrão para o calor é o Joule, mas também é usado no usual a unidade caloria. Caloria representa calor, Joule também representa calor, só que o padrão é o Joule, tá? A caloria é o usual, beleza? Se você pegou essa parte, agora vamos falar um pouquinho da energia interna. Lembre-se, olha o exemplo que eu mencionei no início da aula. Você pega uma fogueira, as regiões ali, aquele brasidão, imagine aquela brasa, pessoal, aquela brasa vermelha. O que acontece? Ali não tem calor porque todas as brasas estão na mesma temperatura. Mas lembre-se, a fogueira, as brasas estão com uma temperatura elevada. Claro, se essas brasas estão com temperatura elevada, a agitação das moléculas é elevada. Pessoal, essa grande agitação, não sei se você lembra, eu espero que sim, que na primeira série você estudou que quando um corpo se move, ele tem uma energia cinética, uma energia do tipo cinética. A energia cinética é a energia atrelada ao movimento. Tudo que se move tem essa energia cinética. Então, a energia interna numa brasa, ela é alta. Por quê, pessoal? Porque a energia interna é a energia cinética das moléculas que compõem o corpo. Pessoal, lembre-se, eu quero aqui sempre que eu tiver oportunidade, nós vamos mostrar a física da segunda série entrelaçando com a física da primeira série. Na primeira série você estudou isso, um corpo em movimento tem energia cinética. Pessoal, um elástico, uma borracha, uma mola, se você esticar, ela tem uma energia do tipo elástica. Então, a energia interna, ela é a soma da energia cinética, que é a energia do movimento, mais a energia potenciais das moléculas. Vamos olhar para essa figura? Pessoal, bastante agitação, bastante movimento. Então, logo, bastante energia cinética. As moléculas, elas funcionam como se fosse, pessoal, imagine elas estão grudadas. Imagine como se tivesse uma na ponta de um elástico e a outra na outra ponta do elástico. Então, elas ficam esticando esse elástico. A soma da energia potencial mais a soma da energia cinética vai dar a energia interna. Vale destacar, pessoal, que energia, a unidade de medida de energia é o padrão, É o Joule, beleza? Tenho certeza que você não esqueceu disso. Ou pelo menos agora, nesse momento, caso você tenha esquecido, nesse momento você está relembrando. Então vamos lá, pessoal. Se você pegou essa parte, vamos fazer um exercício? Nesse exercício ele fala o seguinte: considere duas barras de ferro, uma a 200 Celsius e a outra a 100 Celsius, conforme a figura. Tem duas barrinhas, uma a 200 e outra a 100 Celsius. Letra A, existe calor nesse sistema? Justifique. Letra B, qual corpo tem maior energia interna? Também justifique. Pessoal, vamos
dar um tempo para você e eu espero que você acerte esse exercício. Até daqui a pouco. E então, pessoal, vamos fazer a correção de exercício? Duas barras, dois corpos, um a 200 e outra a 100 graus Celsius, estão próximos. Existe calor no sistema? Pessoal, é claro que existe. Por quê? Porque há uma diferença de temperatura entre eles. Então, vai fluir energia do de 200 para o de 100 graus Celsius. Beleza? E a letra B. Qual corpo tem maior energia interna? Justifique. Pessoal, não pode esquecer disso. Maior temperatura, maior agitação, maior energia. Então, é claro que é o corpo B que está a 200 graus Celsius. Maior temperatura, maior agitação, maior energia. Beleza? Então, pessoal,
Sabendo que você pegou essa parte, vamos adiante. Nessa apresentação, nesse slide, vamos falar de equilíbrio térmico. Pessoal, o que é equilíbrio térmico? Bem simples, é quando os corpos atingem a mesma temperatura e a mesma energia interna. Dá uma olhada aqui, você tem um corpo A com temperatura maior do que um corpo B. Vai sair energia do A para o B vai baixando a temperatura, vai baixando a energia, pessoal, e o A vai ganhando, vai aumentando a temperatura, aumentando a energia, até que ambos atinjam a mesma temperatura e a mesma energia interna. Beleza? Não esqueça, simples assim. Equilíbrio térmico, corpos com mesma temperatura e mesma energia interna. Se você pegou isso, pessoal, agora eu quero falar para você do princípio das trocas de calor. Ei, essa aula é de retomada e vai ser importante para você. Existe um teorema, pessoal, inclusive nós vimos, meio rápido nas aulas anteriores, mas agora eu quero falar desse teorema assim mais calmo. Pessoal, existe um teorema que garante que o calor que um corpo A perde é igual ao calor que um corpo B recebe. Basicamente assim, o que um perde, o outro recebe. Só que quem perde tem um sinal de menos. E se você ajustar a matemática, você chega nessa relação. O calor de A mais calor de B é igual a zero. Pessoal, lembre-se, por exemplo, o A perdeu 200, então é menos 200. O B recebeu 200. Então, quando eu faço a soma de menos 200 com mais 200, dá zero. Esse é um teorema bem importante. E é claro, nessa aula nós ainda vamos retomar uma parte do calor sensível. O que é calor sensível? Pessoal, o calor sensível é o calor que provoca alteração na temperatura de um corpo. Então, pessoal, o calor sensível, duas coisas tem que saber. É o calor que ele provoca alteração na temperatura de um corpo. E, pessoal, o cálculo é a fórmula do macete. Calor é igual a M, que é a massa, vezes o C, vezes variação de temperatura. É a fórmula do macete. Aliás, sempre que você visualizar uma fórmula, lembre-se, é uma receita, você tem que saber quem é quem. Então, aqui eu trago para você o que é cada letra naquela equação. O seu calor específico, o M é a massa, o ΔT, variação de temperatura. E, é claro, o que é o calor. Beleza? Não esqueça disso. E, pessoal, então, se você sabe o que é equilíbrio térmico, se você sabe o que é calor sensível, agora vamos aplicar no exercício. Esse exercício ele fala o seguinte: quando misturamos 1 kg de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama por Celsius, a 70 graus Celsius, se nós misturarmos esse 1 kg com 2 kg de água a 10 graus Celsius, nós vamos obter 3 kg de água. Mas a qual temperatura? Pessoal, pense na fórmula do princípio das trocas de calor e pense no calor sensível. E você terá um tempo. E eu espero que você acerte esse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção? Olha só, qualquer exercício, principalmente os que envolvem cálculo, você tem que pegar os dados. Pessoal, nós temos 1 quilo sendo misturado com 2 quilos de água, quilograma. 1 quilo, pessoal, você tem que tomar cuidado com as unidades. Ele tem 1000 gramas. 2 quilos, 2000 gramas. Por que eu tive que alterar quilograma para grama? Porque o calor específico, Czinho, ele está dado em caloria por grama por Celsius. E pessoal, então eu ajustei, fiz esse ajuste com as unidades. Eu tenho a temperatura da massa 1 inicial, que é 70, e a temperatura da massa 2, que é 10. E eu quero a temperatura final dessa mistura. Então vamos lá. Pessoal, o teorema das trocas de calor. O calor que o corpo 1 perde, mais o calor que o corpo 2 recebe, tem que dar zero. Pessoal, só que eu já substituí. É o calor sensível. Altera somente a temperatura, o calor sensível. Então ficou M1, que é o calor sensível do 1, né? M1 vezes C vezes delta T1, mais M2 vezes C vezes delta T2. Pessoal, eu fazendo essa substituição, olha só, eu vou ter a massa 1, que é 1000 gramas, vezes o Czinho, que vale 1. Lembre-se, delta T é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final T menos a inicial, que é 70, né? 70 graus Celsius, a temperatura inicial do 1. Mas agora vamos para o calor do 2. A massa do 2, que é 2000, vezes o Czinho, que vale 1, vezes a variação de temperatura do corpo 2. Variação de temperatura do corpo 2 é a temperatura T final menos a inicial, que vale 10. E, pessoal, agora eu faço a conta, né? Eu faço a distributiva, 1000 vezes T dá 1000T, menos 1000 vezes 70 dá 70.000, mais 2000 vezes T dá 2000T, menos 2000 vezes 10, que vai dar 20.000. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou juntar os termos com T. 1000T mais 2000T, pessoal, vai dar 3000T. Menos 70.000 menos 20.000 dá menos 90.000. E agora eu isolo, né, pessoal? O menos 90.000 passa para o outro lado mais, e o 3.000 que estava multiplicando passa dividindo. E aí eu vou ter 90.000 dividido por 3.000. Pessoal, esse resultado dá 30 graus Celsius. Beleza? Eu espero que você tenha acertado essa questão. 30 graus Celsius. E é claro, pessoal, agora finalizando a nossa aula, pessoal, nós vimos calor, temperatura e energia interna. Ei, não pode esquecer, calor é uma energia que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Temperatura é uma medida da agitação das moléculas. Pessoal, e energia interna? A energia interna é a energia do movimento das moléculas, que é a energia cinética, somado com uma energia potencial das moléculas. Então não esqueça disso, pessoal, por favor. Pessoal, então encerramos essa aula, né? Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.